O Panteão Duque de Caxias é um monumento localizado na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, em frente ao Palácio Duque de Caxias. Fora construído para abrigar os restos mortais de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, considerado o patrono do Exército Brasileiro, e de sua esposa, Ana Luísa de Loreto Carneiro Viana, a Duquesa de Caxias. Quem passa pela Avenida Presidente Vargas, no centro da cidade, se impressiona com o visual deste imponente prédio. No entanto, o Palácio Duque de Caxias também chama atenção pela história e pelas curiosidades. Antes da grandiosa construção, funcionava na mesma área o antigo quartel-general da Praça da República, construído no século XIX, que era a sede do antigo Ministério da Guerra. Essa região da cidade do Rio de Janeiro viu muita história importante acontecer. A aclamação de Dom João VI como rei de Portugal, o Dia do Fico, o dia em que Dom Pedro I discursou como imperador do Brasil, tudo isso e muito mais aconteceu nos arredores da Praça da República, próximo ao Palácio Duque de Caxias. Apesar de já existir há muitos anos, o antigo quartel-general da Praça da República tinha uma estrutura modesta. Era necessário um espaço maior. Em 1910, novas instalações foram inauguradas e o antigo quartel passou a ser sede do Estado-Maior do Exército, do Gabinete do Ministro do Exército, além do Ministério da Guerra, função que já era executada do local. Durante a Era Vargas, foi aprovado o projeto para a construção de um prédio mais moderno. Projetado pelo arquiteto Cristiano Stockler das Neves, o novo espaço militar, que começou a ser erguido em 1937, ficou pronto em 1941. À época, foi o maior edifício público administrativo do Brasil, com 86 mil metros quadrados de área e 23 andares. Anos depois, em 25 de agosto de 1949, foi inaugurado o Panteão de Caxias. Durante o governo do general Eurico Gaspar Dutra, que movimentou o país, que foi o traslado dos restos mortais de Duque de Caxias e de sua esposa, Ana Luísa de Loreto Carneiro Viana, e que demonstra nitidamente a conjunção de elementos simbólicos dentro de uma cultura política através do culto público dos mortos, mesclando signos religiosos e seculares. Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, é um dos militares que ocupa um lugar de destaque na memória coletiva da nação. Os seus epítetos como o Duque de Ferro e da Vitória, o Escravo da Pátria, Condestável, Escora e Espada do Império, Maior Soldado do Brasil e o Pacificador dão a dimensão de sua importância. A participação de Caxias em vários eventos históricos como a Guerra dos Farrapos e a Guerra da Tríplice Aliança contra o Paraguai edificaram seu mito no imaginário nacional. Por isso, o seu culto através do traslado de seus despojos se torna relevante como estudo. A exumação dos restos mortais do Duque e da Duquesa do cemitério do Catumbi foi marcada por uma solenidade realizada na manhã do dia 23 de agosto de 1949 e conduzida pelo presidente da Comissão Especial de Homenagens, com a presença de seus membros, além de oficiais das Forças Armadas, de historiadores e da população de uma forma em geral. O trabalho de exumação ficou sob a responsabilidade da Irmandade da Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula. Observa-se nas fotos acima, no plano superior, há um coveiro escavando a terra para extrair os restos mortais do Duque sob o olhar de curiosos. Já no plano inferior, o capitão médico Oliva Maia está limpando o crânio de Caxias e um coveiro sendo interrompido para atender às perguntas dos que assistiam à exumação. É importante informar que a direção técnica ficou sob os cuidados do chefe do Serviço Médico Legal do Hospital Central do Exército e do chefe do Pronto-Socorro do Ministério da Guerra. Na foto à esquerda, o ministro da Guerra Ken Robert Pereira da Costa
e Dona Geralda Ferreira Arnold, diretora do Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora, estão assistindo à exumação. Já na foto à direita, Gustavo Barroso, diretor do Museu Histórico Nacional, com o crânio de Caxias em suas mãos. À esquerda, o general Paulo Figueiredo e os 2 bisnetos de Caxias. Enquanto que à direita podemos observar o Dr. Tito Oliva Maia, o general Tristão de Alencar Araripe, Francisco Marques dos Santos, Major Venturelli Sobrinho e Luiz Alves de Oliveira Belo. Depois da solenidade de exumação, os despojos foram levados em grande cortejo para a igreja da Santa Cruz dos Militares, sendo transportados por 8 praças de bom comportamento, pertencentes ao Batalhão da Guarda em uniforme de parada e seguindo este itinerário: Rua de Catumbi, Frei Caneca, Praça da República, Visconde do Rio Branco, Carioca, Assembleia e 1º de Março. Enquanto as urnas que guardaram os restos mortais estiveram na capela do cemitério, foram prestadas honras pela guarda do 1ª Região Militar. No dia 24, ocorreu o translado da capela do cemitério do Catumbi para a igreja de Santa Cruz dos Militares, sob os olhares de uma multidão que acompanhava a cerimônia. As urnas foram colocadas em cima de um tanque de 30 toneladas, sendo precedido por um grupamento de motociclistas de guarda e de 12 jipes conduzindo oficiais que traziam nas mãos a coroa ducal, o binóculo, a espada e as condecorações do duque, e ao final do cortejo teve a presença da tropa do 1º Esquadrão de Reconhecimento Mecanizado. Ao aviso do cardeal Dom Jaime de Barros Câmara, logo que saiu o cortejo em direção à igreja de Santa Cruz, repicaram todos os sinos das igrejas do território nacional. O cortejo parou à rua 1º de Março, onde foi tocado o hino nacional pelo carrilhão da igreja de São José. Quando as urnas chegaram à igreja da Santa Cruz, foi realizada uma missa às 11 horas pelo bispo auxiliar Dom Jorge Marcos de Oliveira. No dia 30 de agosto, houve o translado dos restos mortais do Duque de Caxias e de sua esposa para o Panteão de Caxias, monumento que havia sido construído para receber estes despojos. A cerimônia do translado contou com a presença da Marinha, da Aeronáutica, dos poderes executivo, legislativo e judiciário, do clero, das associações religiosas, científicas e culturais, das representações diplomáticas e do povo em geral. Todos se juntaram ao exército à homenagem ao condestável da pátria. O caminho do cortejo foi ornamentado com bandeiras nacionais. Cerca de 10.000 homens foram dispostos por toda a extensão das avenidas Presidente Vargas, a partir da Praça da República e Rio Branco, até a Rua 7 de Setembro e em parte da Rua 1º de Março, onde está localizada a Igreja da Santa Cruz dos Militares. No decorrer da solenidade, às 9 horas da manhã, houve o disparo de um canhão. As urnas foram conduzidas para a carreta pelo soldado dos Dragões da Independência, que era guardada por cadetes da Escola Militar e precedida por uma guarda de honra também de cadetes do Exército, e atrás do veículo seguiam o vice-presidente da República Nereu Ramos, o general Cam Roberts Pereira da Costa e outras autoridades do governo. Seguia-se também um grupo de oficiais que, sobre almofadas de seda verde e amarela, conduzia as condecorações e as comendas do Duque. O cortejo era seguido por várias personalidades ilustres e por representantes de todos os segmentos da sociedade. Entre estes estiveram figuras dos poderes federais da União, da Academia Brasileira de Letras, do Clube Naval, do Museu Histórico Nacional, os familiares do Duque e da Duquesa e historiadores do Duque de Caxias. Seguindo o roteiro da festividade, por volta das 10 horas, o coche que trazia as urnas com os despojos chegou à Praça da República. O presidente Dutra já se encontrava no Panteão,
tendo sido recebido pelo prefeito, pelos ministros do Estado, pelo cardeal Dom Jaime Câmara e por várias autoridades civis e militares. Foi montado um palanque em frente ao Panteão, onde estavam os representantes diplomáticos e autoridades do governo. Ao lado do Panteão e do palanque, haviam alunos do Colégio Militar e do Instituto de Educação. Os primeiros, com a chegada do coche, soltaram 300 pombos. Esquadrilhas de aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB, sobrevoaram o local, assistidos a esta altura por uma multidão que estava acompanhando o cortejo que mobilizou toda a cidade. Em seguida, as urnas foram levadas à entrada do Panteão pelos soldados da Polícia do Exército, que passaram para o destacamento dos Dragões da Independência, que levou as urnas para a cripta do Panteão. Além das urnas com os restos mortais do Duque e da Duquesa, foram levadas para o interior do Panteão as cópias dos laudos da exumação e da perícia realizada nos despojos. Na entrega do Panteão ao Exército, o prefeito Mendes de Moraes proferiu um discurso no qual exaltou a figura de Caxias tanto como militar como cidadão, destacando seu patriotismo, a sua coragem e o seu espírito pacificador. Lembrou também que Caxias emoldurou os mais ricos painéis da história do Brasil. O ministro da Guerra, general Cam Roberts Pereira, também proferiu algumas palavras sobre a importância do Duque de Caxias, afirmando que os seus restos mortais tão próximos ao ministério sempre foram um desejo do Exército e serviram como um tutelado espiritual. Ao fim da cerimônia, o presidente Eurico Gaspar Dutra visitou demoradamente o interior do Panteão com as autoridades que o acompanhavam e depois assinou a ata da inauguração do monumento. Outros também assinaram esta ata como o prefeito, a comitiva do presidente e outras pessoas que estavam presentes. No Boletim do Exército número 44, de 29 de outubro de 1949, ficou estipulado que o Panteão era um monumento da cidade e sua conservação e vigilância seriam feitas pela Prefeitura do Distrito Federal. No entanto, a cripta seria de responsabilidade do Exército, que ficaria disponível à visitação do público. Gostaram do vídeo? Então deixem seus comentários. Cliquem no sininho para receber as atualizações dos novos vídeos. E quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. A participação de vocês é muito importante. Até um próximo vídeo.